Bem-vindo ao canal do Ministério Manancial de Vida. Através dele, estamos levando a vida de Jesus a todos os cantos do planeta. Assista a essa ministração, a qual desatará o poder de Deus sobre você. Hay una historia en la Biblia que me enloquece. Há uma história na Bíblia que me deixa louco. Y es la historia de José. É a história de José. José era el más joven de todos sus hermanos. José era o mais jovem dos seus irmãos. Y era un soñador, siempre estaba soñando, siempre estaba mirando hacia adelante. Era um sonhador, sempre estava sonhando e olhando para Y frente. compartiendo con todos sus amigos. E compartilhando com todos os seus Com seus amigos, irmãos. com seus Él irmãos. tenía una percepción buena de la vida. Ele tinha uma percepção boa da vida. Hay muchos que a la edad de 17 años pueden tener una percepción buena o mala de la vida. Muitos na idade dos 17 anos podem ter uma percepção boa ou má da vida. Y eso se debe a la contención o no contención de los padres en la casa. E isso se deve à contenção ou não contenção dos pais da casa. Un hijo que es amado, que es contenido con palabras de amor, de aceptación, de valor. Um filho que é amado é contido no seu lar com palavras de aceitação, com palavras de amor. Es una persona que va a crecer segura y confiada. É uma pessoa que vai crescer com segurança e em segurança e confiada. Con una percepción clara y positiva de la vida. Com uma percepção clara e positiva da vida. Pero una persona que no es amada, que es abandonada, que es denigrada con palabras horribles, Mas uma pessoa que não é amada e é denegrida com palavras horríveis, comienza a forjar una percepción mala, negativa y equivocada de la vida. começa a formar uma percepção Mala, equivocada. uma percepção errada e não objetiva da vida. Por recibir palabras que lo marcaron y que son difíciles. Por receber palavras que o marcaram e que são difíceis. En el caso de José, era un joven que había recibido mucho amor y contención. No caso de José, ele era um jovem que havia recebido muito amor e contenção. Y él tenía sueños. E ele tinha sonhos. Su padre lo amaba. O seu pai o Y lo amava. amaba tanto que le hizo una túnica de colores. E o amava tanto que fez para ele uma túnica colorida. Toma, José, para ti. Tome, isso é para ti. Y José decía. Y sus hermanos comenzaron a envidiarlo. E seus irmãos começaram a olhar para ele. Comenzaron a tener celos. Começaram a ter Y ciúmes. lo veían con malos ojos. E olhavam para ele com maus olhos. Porque cuando hay sueños, cuando hay una persona que tiene sueños, Quando existe uma pessoa que tem sonhos, cuando hay una persona que habla positivamente y con esperanza, quando há alguém que fala com positividade e com esperança, muchos enemigos se van a levantar muitos inimigos vão se para tratar levantar de detener los sueños. para tratar de impedir os sonhos. Ahora lo fuerte de todo esto Agora, o forte de tudo isto es que los hermanos comenzaron a hacer una trama é que os seus irmãos começaram a armar para ele, para matarlo. para matá-lo. La cosa fue que no lo mataron. O fato é que não o mataram. Lo tiraron en un pozo, Jogaram ele numa lo fossa vendieron en una caravana e o venderam para uma caravana. y terminó en Egipto. E ele foi parar no Egito. Ahora, fíjese esto. Agora preste atenção nisto. Si José hubiese sabido cuál era el propósito de su vida, Se José soubesse qual era o propósito de Deus na sua vida, ¿cómo habría reaccionado? como ele teria reagido? ¿Cuántos quieren saber el propósito de Dios para su vida? Quantos querem saber o propósito de Deus para as suas vidas? ¿Qué Dios va a hacer conmigo? ¿Seré pastor? ¿Seré empresario? ¿Seré político? O que Deus vai fazer comigo? Eu vou ser pastor, vou ser empresário, vou ser político, o que serei? ¿Qué voy a hacer? O que eu ¿Qué serei? Dios hará conmigo? O que Deus fará comigo? Ahora imagínense que esta noche Dios le hable audiblemente y le diga: yo voy a hacer con esto, voy a hacer contigo esto. Agora imagine que Deus fale nessa noite com você claramente: eu vou fazer com você isto. Más que Dios no solamente le diga el fin, sino que le diga todo el proceso a donde lo va a llevar. Mas que Ele não diga só o fim, mas Ele diga o processo pelo qual você vai passar. Vamos a imaginarnos un poquito a José, que Dios le hubiese dicho: José, Vamos imaginar que Deus tivesse dito a José o seguinte: a vos vas a ser un gran gobernador y ese es tu propósito.
José, você vai ser um grande governador, esse é o seu propósito. Pero quiero contarte algo, José. Mas eu quero te dizer uma coisa, José. Tus hermanos te van a querer matar, Os teus irmãos vão querer te te van matar. a pegar, Eles vão bater em te van a você. tirar num poço, Eles vão te jogar num te van a poço. vender Eles vão te vender uma te caravana. van a llevar como esclavo, Vão te levar como te escravo. van a meter en la cárcel, Você vai ser preso. van a pasar varios años. Vai passar vários anos. Você vai sofrer longe da sua Pero família. después vas a llegar a tu propósito. Mas depois você vai cumprir o seu propósito. ¿Qué diría José? O que José diria? Ah, no, yo no. Ah, não, eu não. No lo quiero. Eu não quero Esto isso. no es para mí, Isto não é para mim. es para otro. É para outro. Ahora, Dios tiene un plan y un propósito contigo. Agora, Deus tem um plano e um propósito com Y você. es un propósito grandioso, E é um propósito grandioso, extraordinário, extraordinário, poderoso, poderoso, inimaginable. inimaginável. Porque tú eres único Porque você é único y eres especial. e você é Dios especial. tiene una misión especial con tu vida. Deus tem uma missão especial para a sua No vida. tienes que mirar al vecino lo que hace. Você não precisa olhar para o que o seu vizinho está A fazendo. veces uno mira y el pasto del vecino está más lindo. Às vezes você olha para o lado e vê que o pasto do vizinho está mais verde. Y vos mirás que el tuyo no está tan bueno. Você olha que o seu não está tão bom. Y decís, ¿será eso? ¿Qué es eso lo que tengo que hacer? E você pensa, será que é isso mesmo que eu tenho que fazer? Y eso es falta de identidad, Isso é falta de falta identidade, de propósito, falta de propósito, falta de seguridad. falta de segurança. Y Dios quiere en esta noche darte seguridad, E Deus nesta noite quer te dar Renovar segurança, tu fé. renovar a sua fé, fortalecer tus fuerzas, fortalecer as suas para que forças, sigas avanzando en para el que camino. você siga avançando no Dios caminho. no trabaja con propuestas, sino con propósito. Deus não trabalha com propostas, mas com propósito. Dios no trabaja con propuestas, sino con propósito. Deus não trabalha com propostas, mas com propósito. Las propuestas pueden ser muy difíciles, muy duras, As propostas podem ser difíceis e duras, pero el propósito es algo grande. mas o propósito é algo grande. Y nosotros tenemos que soñar, E nós temos que sonhar, debemos proyectar, devemos projetar, debemos meditar devemos en la meditar palabra de Dios. na palavra de Deus. Meditar, Meditar, imaginar, meditar, imaginar, soñar, sonhar, creer que lo mejor está por venir. crer que o melhor está por vir. A veces estoy en momentos difíciles. Às vezes eu passo por momentos difíceis. Cierro mis ojos Eu fecho os meus y olhos comienzo a imaginar. e começo a imaginar. Comienzo a ver cosas grandes. Começo a ver coisas Cosas grandes, que no están a mi alcance natural. coisas que não estão no meu alcance Y parece que naturalmente. estoy ahí. E parece que eu estou vivendo. Y cuando abro los ojos no están. E quando eu abro os olhos não estão. Pero por la fe las voy a alcanzar. Mas pela fé eu vou alcançar. Porque por la fe podemos traer las cosas que no son visibles al mundo natural. Porque pela fé nós podemos trazer as coisas que não são visíveis aos olhos naturais. Ahora José. Agora José. José dice la palabra de Dios en Génesis capítulo 39 versículo 2. Gênesis, capítulo 39, versículo 2. Mas Jehová estaba con José y fue varón próspero. Mas Jeová estava com José e foi varão próspero. Digan conmigo, mas Jehová estaba con José Diga comigo, mas Jeová estava com José y era varón próspero. e era varão próspero. Ahora, imagínense este panorama. Agora imagine este panorama. José estaba en la casa de Potifar José estava na casa de Potifar y era destacado entre el resto. e ele se destacava dos demais. Y Potifar se daba cuenta E Potifar se deu conta que la bendición que estaba en su casa que a bênção que estava na sua casa era por la vida de José. era por causa de José. Ahora yo quiero hacer una pregunta. Agora eu quero fazer uma pergunta. En tu trabajo, No seu en trabalho, tu empresa, na sua empresa, en tu negocio, no seu negócio, en tu casa, na sua ¿se casa, dan cuenta que son bendecidos porque tú estás ahí? as pessoas se dão conta que são abençoadas porque você está aí? A veces nos ponemos con peros Às vezes nós colocamos com poréns y decimos, no, porque el patrón es malo, porque mi padre es malo, porque la suegra puede ser mala. Às vezes colocamos poréns e dizemos que o patrão é mau, todo mundo é mau e a sogra é má. E ele, não, a sogra pode ser boa. Menos mi suegra, porque mi suegra es muy, muy linda. Y Menos muy a buena. minha sogra, porque a minha sogra é muito linda. Paz. Y nos quejamos, E nos y nos queixamos, ponemos mal,
Nos colocamos y mal. nos trancamos espiritualmente, E nos trancamos espiritualmente. Nos bloqueamos con ofensas, com con ofensas, resentimientos. com ressentimentos. Pero José no fue así. Mas José não foi assim. José tenía un espíritu libre. Ele tinha um espírito livre. Él donde estaba, Onde ele a estava, pesar que estaba lejos de su familia, apesar de estar longe da sua família, apesar que os seus irmãos o traíram, que la propuesta era difícil, apesar de que a proposta era él difícil, confiaba que había un propósito. ele confiava que havia um Diga propósito. una vez más conmigo, la propuesta puede ser difícil, Diga mais uma vez, a proposta pode ser difícil, pero el propósito es grande. mas o propósito é grande. No me escucharon, parece que no me escucharon. Vocês La não escutaram. propuesta puede ser difícil. A proposta pode ser Dígalo difícil. fuerte, la propuesta Diga puede ser forte, difícil, a proposta pode ser pero el difícil, propósito será muy grande mas para o mi vida. propósito será muito grande para a minha Dar un vida. aplauso a Jesús. Dê um aplauso a Jesus. Aleluya. José iba y trabajaba, José ia e trabalhava, porque Dios es un Dios generacional, porque Deus é um Deus de gerações. y José disfrutaba de las bendiciones E José desfrutava das de bênçãos Dios de Deus a causa de su padre. por causa do seu pai. Su padre Jacob Seu pai Jacó había visto cómo Isaac había obedecido a Dios havia visto como Isaac havia y obedecido a le Deus. había ido bien. E a vida havia sido Y así boa. también Isaac había visto cómo Abraham, su papá, había obedecido a Dios y le había ido bien. E assim Isaac também havia visto como seu pai Abraão obedeceu a Deus e a vida foi boa para ele. Entonces José dice, si a mi papá le fue bien, si a mi abuelo le fue bien, si a mi tatarabuelo le fue bien, Então José pensou, se para o meu pai foi tudo certo, para os meus avós deu tudo certo, para os meus bisavós deu tudo certo, para mí va a dar certo. para mim também vai dar certo. Y recordó escuchar algo que le había dicho su padre Jacob. E ele se lembrou de algo que seu pai Jacó havia dito. Venga conmigo a Génesis capítulo 39, versículo 9. Vá comigo até Gênesis. 39, versículo 3. Gênesis capítulo 39, versículo 3. Perdón, Génesis capítulo 30, versículo 27. Perdão, Gênesis capítulo 30, versículo 27. Dice, pero Labán le respondió, que era el suegro de Jacob, Diz assim, mas Labão, que era o sogro de Jacó, lhe respondeu: si ahora he hallado gracia ante tus ojos, se agora achei graça diante dos teus olhos, quédate conmigo. fica comigo. Mire lo que dice. Me he dado cuenta que el Señor Eu me dei conta que o Senhor me abençoou por amor de ti. me abençoou por amor de ti. Y Potifar lo miró a José y dice, wow, Potifar, ¿vos escuchan bien? Sí. Sana padre ahora. Bueno, estamos brincando. Y Potifar sabía que su casa estava sendo bendecida E por Potifar sabia que a sua casa estava sendo abençoada por causa de José, porque José era bueno. porque José era bom. Él, se lo mandaban poner el púlpito para Potifar, E se mandavam ele colocar o púlpito para Potifar, él fijaba que estuviese todo limpito. ele arregladito. garantia que estivesse tudo limpo, arrumadinho. Era el mejor púlpito colocado. Era o melhor púlpito colocado. Si tenía que limpiar en los patios, la cocina, toda la casa, Se ele precisasse limpar a cozinha e os pátios da lo casa, hacía de la mejor manera. ele fazia da melhor forma possível, para Deus. como para Deus. Y Dios estaba con él. E Deus estava com ele. Ahora tú estás haciendo lo mismo en tu casa. Agora você está fazendo o mesmo na sua casa, Lo mismo en con tu familia. você está fazendo o mesmo com a sua Lo mismo família, en tu trabajo. o mesmo no seu Lo trabalho, mismo en tus estudios. o mesmo nos seus O te estudos, pasas quejando. ou você passa se queixando. Es tiempo de hacer las cosas bien como hijos de Dios. É tempo de fazer as coisas bem como filhos de Deus. Tenemos que brillar al mundo. Temos que brilhar para o Tenemos mundo. que llevar esperanza. Temos que levar Tenemos que esperança. ir con la frente en alto. Temos que ir com o rosto em Sabiendo alto, que somos cabeza y no cola. sabendo que somos cabeça e não importa las cauda. propuestas. Não importam as Las propuestas propostas. pueden ser difíciles. As propostas podem Pero el ser propósito difíceis, es grande. mas o El propósito é propósito grande. es mayor. O propósito Dios é nos llamó maior. a ser cabeza y no cola. Ele nos chamou a ser cabeça e não cauda. Así que es hora que te levantes. Assim que é o tempo que Es você hora se que levante. confíes. É hora de você Es hora confiar. que comiences a confiar en un Dios grande que todo lo puede. É hora que você comece a confiar em um Deus grande que pode todas as coisas. ¿Cuántos dicen fuerte amén? Quantos podem dizer amém? Fuerte amén. Amém! Aleluya. Ahora sucede algo. Agora acontece uma coisa. Iba todo lindo Estava tudo bem y de repente aparece la desgraciada. e de repente aparece a desgraçada. Bueno, no voy a decir desgraciada, voy a decir
desprovista de gracia. Eu não vou dizer desgraçada, eu vou dizer desprovida de graça. La mujer de Potifar. A mulher de Potifar. Se tira en la cama la mujer y dice, Josecito. Ela se joga na cama e diz: Josézinho, José está muy bonito. você está muito bonito. José viene corriendo, sí señora, ¿en qué le puedo servir? E ele vem correndo e diz: sim, senhora, em que eu posso servi-la? Ay, yo tengo un dolor acá Ah, eu estou com uma dorzinha aqui atrás y otro por acá. e outra por aqui. ¿Me haces unos masajes? Me faça uma massagem, José. Ahí empezó José. Y como José es hombre, era hombre, E ele começou a fazer a massagem, mas como ele era le homem, empezaron a pasar algunas cosas en el corazón. ele começou a ter alguns sentimentos no seu coração e na mente. Ahora, fíjese lo que hace José. Agora, preste atenção no que ele faz. José recuerda lo que hizo su padre. José recuerda lo que hizo su padre Jacob, José se lembra do que seu pai Jacó fez. que estuvo 14 años para casarse con la mujer que amaba. Que ele passou 14 anos até se casar com a mulher que amava, sua mãe. Y José dijo, E José con disse, todas esas emociones, com todas essas emoções, todo eso que estava sucediendo, com tudo que estava si acontecendo, mi padre pudo esperar 14 años, se o meu pai esperou 14 anos, yo no voy a perder por 5 minutos todo Eu- el propósito que hay por delante. eu não vou perder por 5 minutos todo o propósito que há pela frente. Y José la miró y ella lo miró y él lo miró y ella lo miró. E ele olhou para ela e ela olhou para ele, ele olhou para ela e ela olhou para ele. Y salió corriendo E José. ele saiu correndo. Y la mujer empezó a decir, ¡me violó! E a mulher começou a gritar: ¿Me violó? ah, me estuprou, Se aprovechó de mí. abusou de mim. Potifar vino y lo metieron a la cárcel. Potifar veio e jogaram na prisão. Otra propuesta difícil. Outra proposta ¿No difícil. te parece familiar eso? Isso não parece familiar para você? ¿No te parece que a veces estás sirviendo a Dios? Não parece que às vezes você está servindo a Deus? Venís a la iglesia Você vem na con la igreja mejor disposición. com a melhor disposição. Recibís de Dios. Você recebe de Te Deus. vas a tu casa, comienza Você el vai lunes, para a sua casa. Comienza primera-feira, segunda-feira. Y las cosas comienzan a complicarse en tu casa. Passa segunda, terça e as coisas começam a se complicar na sua casa. Y vos decís, pero si yo estoy sirviendo a Dios, ¿por qué me tiene que pasar esto a mí? E você pensa, mas eu estou servindo a Deus, por que isso tem que acontecer comigo? Tienes que recordar esto, Dios no trabaja con propuestas, trabaja con propósito. Você tem que se lembrar disso. Deus não trabalha com propostas, trabalha com propósito. Dios está procesando Deus está processando tu vida, tus sueños. a sua vida, os seus Y sonhos. no solamente procesando, E não somente processando, Dios está purificando Deus está tu purificando vida y tus sueños. a sua vida e os seus sonhos. A veces queremos cosas y queremos, Señor, dame, yo quiero, yo necesito esto, Señor, esto es lo que quiero. Esta mujer la quiero. Às vezes nós queremos coisas e pedimos, Senhor, dá esta mulher. Esta mujer de 90, 60, 90. 90, 60, 90. Esta mulher de 90, 60, 90. 90, bonita, 60, linda. 90. Dame la Victoria, porque se llama Victoria la mujer. Ah, me dê a vitória, porque o nome da mulher é Vitória. Dê-me a vitória. Y Dios dice, bueno, te la doy. E Deus diz, bom, eu dou para você. Y a veces Dios nos da E às vezes Deus nos dá lo que queremos, o que queremos, no porque lo necesitamos. não porque o precisemos. ¿Me está entendiendo? Você está entendendo? Nos da lo que queremos para que entendamos que lo que tenemos no lo necesitamos. Ele nos dá o que queremos para que entendamos que o que queremos nós não Yo precisamos. quiero decirle a los solteros y a las solteras. ¿Cuántos solteros y solteras hay acá en este Eu lugar? quero falar para os solteiros e as solteiras. Quantos solteiros há neste lugar? Levante la mano. Levantem a mão os solteiros. Cuando yo era soltero Quando eu era solteiro y tenía la oportunidad de oír esas palabras agradables del pastor. e eu tinha a oportunidade de ouvir essas palavras agradáveis do pastor. ¿Quién es soltero en la iglesia? Yo decía, Quem é solteiro na igreja? Então eu levantava até os pés. ¿cuántos solteros y solteras hay acá? Onde estão os solteiros e solteiras deste lugar? Levante la mano. Levante Levante a mão, vamos, sem Bien. timidez. Porque Dios te está mirando del cielo y dice, wow, a ese sí, ese tiene fe, le voy a dar una mujer Porque Deus está olhando dos céus e dizendo, esse sim tem fé, eu vou dar para ele um homem e uma mulher, llena de mi presencia. cheia da minha presença. Te voy a decir, joven, Eu vou dizer para você, jovem, ¿por qué conformarte con lo bueno cuando Dios te quiere dar lo mejor? por que você vai se conformar com o bom se Deus quer te dar o melhor?
Te lo voy a decir una vez más. Eu vou dizer mais uma vez. Conformarte con lo bueno cuando Dios quiere darte lo mejor. Por que você vai se conformar com o bom quando Deus quer te dar o melhor? Yo cuando estaba soltero buscaba lo bueno Eu, quando estava solteiro buscando o bom, y parecía que estaba muy bueno. parecia que estava muito bom. Y la miraba una chica que estaba enamorado de ella. E eu olhava para uma menina que eu estava apaixonado por ela. Pero Dios abrió mis ojos. Y Mas Deus abrió mis ojos y no me dio lo bueno, me dio lo mejor. Deus abriu os meus olhos e não me deu o bom, me deu o melhor. Lo extraordinario es esa hermosa mujer que está allí en el fondo. Deus me deu aquela extraordinária mulher que está ali no fundo, Que amo con todo mi corazón. que eu amo com todo o meu coração. Estoy apasionado de vivir con mi esposa. Eu estou apaixonado de viver com a minha esposa, Servir a Dios con ella. de servir a Deus com ela. Dios me ha dado lo mejor. Deus de lo me deu o mejor. melhor do melhor. ¿Cuántos quieren lo mejor de lo mejor? Quantos querem o melhor do melhor? ¿Você tem? ¿Você tem o melhor do melhor? Que... Un aplauso para el pastor Víctor. Um aplauso para o pastor Vitor. La propuesta puede ser muy difícil, pero el propósito es grande. A proposta pode ser muito difícil, mas o propósito é grande. Me quiero detener brevemente en los sentimientos. Eu quero me deter rapidamente nos sentimentos. Junto a mi esposa nos unimos por la palabra de Dios. Com a minha esposa, nós nos unimos pela palavra de Deus. Yo la amé porque Dios me habló en su palabra. Eu a amei porque Deus me falou na sua palavra. La propuesta que estaba viviendo en ese momento era muy difícil. A proposta que eu vivia naquele momento era muito difícil. Y leyendo un libro, E lendo um livro, Dios comenzó a tocar mi corazón. Deus começou a tocar o meu Caí de coração. rodillas. Eu caí de joelhos. Mi propuesta era muy difícil. A minha proposta era muito difícil. No veía el futuro, Eu não via o futuro. pero comencé, Señor, háblame y dime 2 palabras y yo te voy a creer. E eu comecei a dizer: Senhor, fala comigo, me diga 2 palavras e eu vou crer em Ti. Me dijo la primera palabra y se dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Ele me deu a primeira palavra e disse: deixará o homem a seu pai e a sua mãe e viverá com a sua mulher e serão uma só carne. Y yo dije, no, yo no estoy pronto, yo no estoy preparado para enfrentar un noviazgo, casarme, tener una familia. Eu disse: não, eu não estou pronto, não estou preparado para enfrentar um namoro, um noivado e ter uma família. La propuesta que estoy viviendo es muy difícil. A proposta que eu estou vivendo é muito difícil. Así que fui a la palabra de Dios y dije, Señor, vos me vas a llevar al Apocalipsis. Assim que eu fui à Bíblia e disse: Deus, Tu vai me levar ao Apocalipse. Y de repente voy a la palabra de Dios y me dice, ustedes dicen que faltan 4 meses para la siega, pero yo digo que los campos ya están listos. Uau, então eu vou à palavra de Deus e a palavra diz: vocês dizem que faltam 4 meses para a colheita, mas eu digo que a colheita já está pronta. ¡Wow! Es Susi, Uau, é a Suzy, es mi esposa. é a minha esposa. La propuesta es difícil, A proposta é pero el difícil, propósito es grande. mas o propósito é Y hoy han grande. pasado 11 años que servimos a Cristo y no nos cansamos del uno con el otro. E já passam 11 anos que nós servimos juntos a Cristo e não nos cansamos. Dios me ha dado una mujer que ama a Dios y le obedece. Deus me ha dado uma mulher que ama a Deus e o obedece, Fruto de un momento que era difícil. fruto de um momento que era difícil. Pero Dios me estaba mostrando el propósito grande. Mas Deus estava me mostrando o propósito ¿Cuál es la grande. situación que estás atravesando hoy? Qual a situação que você está vivendo hoje? ¿Estás llorando? ¿Estás angustiado? Você está chorando? Está ¿Estás angustiado? deprimido? Está deprimido? ¿Estás mirando solo para lo que te sucede? Está olhando só para o que lhe acontece? Es hora que mires al cielo. É hora de olhar para o céu. Es hora que sirvas a Dios. É hora de servir a Es Deus. hora que vayas a su palabra. É hora de ir à sua palavra creas. e crer Porque nele. Cristo no falla. Porque Cristo não Las falha. personas pueden fallar. As pessoas podem pero falhar, Cristo no falla. mas Cristo não Cristo falha. tiene un futuro cierto Cristo para ti. tem um futuro certo para Busque você. primeramente el reino de Dios y su Busque justicia. primeiramente o reino de Deus e a Y sua todas las justiça, demás cosas vendrán por añadidura. e todas as demais coisas serão acrescentadas. ¿Quieres recibir bendiciones de Dios? Você quer receber bênçãos de ¿Quieres Deus? recibir lo que estás necesitando para concretar el propósito de Dios? Você quer receber o que você está precisando para Busca concretizar primeiro- o propósito de Deus? Busca primeramente el reino de Dios. Busque primeiramente o reino de Y Deus. Dios te va a demostrar cosas grandes. E Deus vai te mostrar coisas grandes y ocultas. e ocultas Que no conoces. que você não conhece, Que no están en tu corazón. Que no están en tu corazón. que não estão no teu coração, Pero Él la tiene preparado para ti. mas Ele tem preparado para você.
El enemigo quiere distraernos en el propósito. O inimigo quer nos distrair do propósito. Quiere frenarnos. Ele quer nos frear Para que no avancemos. para que nós não avancemos, Para que no conquistemos. para que não Y conquistemos para que no lleguemos rápidamente al propósito de e Dios. para que não cheguemos rapidamente ao propósito de Deus. Y te detiene con propuestas interesantes. E Ele te detém com propostas Con interessantes, tentaciones. com tentações, Para frenarte en el camino. para te frear no caminho. Así lo quiso hacer con José, Assim Ele tentou fazer com José, pero no lo logró. mas não conseguiu. José se fue a la cárcel José foi à prisão y en esa cárcel la gracia y la gloria de Dios estaba sobre él. e nessa prisão a graça e a glória de Deus estavam sobre ele. Era varón próspero y Dios estaba con él. Ele era varão próspero e Deus estava com ele. Pasó el tiempo y discernió a dos personas que tenían un sueño. E passou o tempo e ele discerniu o sonho de duas pessoas. La historia dice que una murió y la otra fue a parar a hacer el trabajo que estaba haciendo al lado del faraón. A história diz que uma dessas pessoas morreu e a outra foi trabalhar ao lado do faraó. Pasó el tiempo y el faraón tuvo un sueño. Passou um tempo e o faraó teve um sonho. Porque todo lo que pasamos en la vida Porque tudo que nós passamos na vida no es por casualidad o coincidencia. não é por casualidade ou coincidência. Tiene propósito. Tem um propósito. Diga conmigo, tiene propósito. Diga comigo, tem um propósito. Diga conmigo, mi vida tiene propósito. A minha vida tem um propósito. Dígalo una vez más, mi vida tiene propósito. Diga mais uma vez, a minha vida tem um Yo propósito. camino a esse propósito. Eu caminho para o Porque propósito. todas las cosas que estás viviendo hoy Porque todas as coisas que você está vivendo hoje te están ayudando para tu bien. estão colaborando para o seu bem. Vas a llegar a tu propósito. Você vai alcançar o seu Vas a propósito. alcanzar ese propósito. Você vai chegar ao seu propósito. Ahora, este hombre le dice, Faraón, yo sé de alguien que está en la cárcel, se llama José, no sabe qué buena persona que es José. Agora aquele homem diz ao faraó: olha, eu conheço um homem que está na prisão, mas você não sabe que homem de Deus ele é. Así que José, los mandan llamar a José, discierne el sueño y el faraón queda, wow. Então mandam chamar José, e José interpreta o sonho e o faraó fica maravilhado. José le discernió todo el sueño. José discerniu, interpretou todo o sonho. Ahora José le da también una estrategia para cómo hacer con lo que iba a suceder. Agora, além de interpretar o sonho, José dá toda uma estratégia de como reagir diante desse sonho, daquilo que ia acontecer. Iban a venir 7 años de escasez y 7 años de abundancia. Viriam 7 anos de escassez e 7 anos de prosperidade. Y tenía que poner a alguien al frente para administrar. E alguém deveria ser levantado para administrar. Y el faraón dice, wow, sí, tenés razón, eres tú. E o faraó disse: realmente você tem razão, você é essa pessoa. ¿Saben cuánto pasó desde que fue vendido hasta que tuvo la oportunidad de gobernar? Sabe quanto tempo passou desde que José foi vendido até ter a oportunidade dele governar? 13 años. 13 anos. 13 años donde fue procesado. 13 anos onde ele foi processado. 13 años donde José lloró. 13 anos onde ele chorou, Donde él sufrió. onde ele sofreu. Pero él agarró el dolor no para sufrir, Ele tomou a dor não para sofrer, sino para crecer. mas para crescer. Quiero decirte, iglesia, Eu quero te dizer, igreja, tú puedes tomar el dolor para sufrir o para crecer. você pode tomar a dor para sofrer ou para crescer. Los dolores de la vida que vengan para ti, As dores da vida que venham para você, puedes tomarlo para sufrir. você pode tomar para sofrer. Pueden pasar los años y seguir con el mismo dolor y el mismo sufrimiento E os anos podem passar e você seguir com a mesma dor e o mesmo sofrimento de lo que te hicieron, daquilo que fizeram para você, de un abuso, de um abuso, de una palabra horrible que tu padre te dijo. de uma palavra horrível que o seu pai disse a você. No sos nada, no servís para nada, nunca vas a hacer nada. Você não é nada, você não serve para nada, você nunca vai ser nada. Podés seguir cargando ese dolor Você pode seguir carregando essa dor y diciendo, pobre de mí, e dizendo: pobre de mim, yo soy así porque. eu sou assim porque. O puedes tomar el dolor Ou você pode tomar a y dor asimilar e assimilar lo que viviste, o que você viveu, que no se puede borrar, que não pode ser apagado. Isso está. Isso aconteceu, pero vas a tomar ese dolor, mas você vai pegar lo essa vas a dor, asimilar vai y assimilá-la vas a crecer. e vai crescer. No te vas a detener en el camino. Você não vai se deter pelo caminho. José no se detuvo en el camino. José não se deteve no caminho. Dios te manda esta noche a que no te detengas en el camino. Deus te manda nessa noite: não se detenha no caminho. Dios te manda a avanzar.
Deus manda que você avance. Dios te manda que te salgas de tu lugar de confort. Deus manda que você saia da sua zona de conforto. Quizás estás bloqueado. Quem sabe você está bloqueado. Bloqueado en la mente. Quem sabe a sua mente está bloqueada. Bloqueado en tus emociones. Bloqueado nas suas Bloqueado en tu emoções, espíritu. no seu espírito. Ofendido con una persona. Ofendido com alguém. Quizás un pastor. Quem sabe um pastor. Tu padre, tu madre, un Seus familiar. pais, seu pai, sua mãe, um familiar. Las personas más queridas y más cercanas son las que más nos lastiman. As pessoas mais próximas e mais queridas são as que mais nos machucam. Si hay ofensa en el corazón, Se há ofensa no el coração, Espíritu Santo no puede fluir. o Espírito Santo não pode fluir. El Espíritu de Dios no puede hacer O algo. Espírito de Deus não pode fazer nada. Esta noche es una noche para liberar ofensas. Nessa noite é uma noite para liberar ofensas. Vamos a liberarnos de todo. Vamos deixar ir as Vamos a ofensas. ser libres. Vamos nos fazer livres. Vamos a dejar que el Espíritu Santo fluya. Vamos deixar o Espírito Santo fluir. Y voy a ir terminando. Eu vou terminando por aqui. Viene una parte extraordinaria. Vem uma parte extraordinária agora. Está José José está lá, gobernando. governando. De repente Jacob manda a sus hijos porque estaban con escasez y en Egipto había abundancia. De repente Jacó manda os seus filhos ao Egito porque lá havia abundância. Y la historia habla y relata y después usted búsquelo y léalo bien. Depois, a história relata e depois você busque na sua casa e leia com atenção. Pero el gran desenlace fue este. Como? El gran desenlace fue este. El término de toda la historia fue este. Mas a conclusão da história foi esta. José se presenta a sus hermanos, José se apresenta aos seus irmãos, vestido de faraón. vestido com as roupas do faraó. José va a un lugar, Ele vai a um lugar, a un cuarto, a um quarto, comienza a sacar sus ropas, e começa a tirar suas roupas, el gorro, o chapéu do faraó, las pinturas, a pintura, la ropa, a roupa, y comienza a gritar, e começa a gritar. a gritar. Así, ¡ah! Fazia assim, ah! Los que estaban durmiendo ahora se despertaron. Porque estavam dormindo, agora acordaram. Y comienza a gritar y cada grito era un grito liberador. E ele começa a gritar, e cada grito desses era um grito libertador. Porque él recordó también tiempo atrás, Porque ele se lembrou também que algum tempo atrás, siendo un niño, sendo criança, viendo cómo había actuado su padre Jacob frente a Esaú. vendo como via o seu pai frente ao seu irmão Esaú. Esaú venía al encuentro de Jacob. Esaú vinha ao encontro de Jacó. Y Jacob organizó toda la familia, preparó presentes, E Jacó organizou toda a família e preparou presentes. regalos, Presentes para aplacar la ira de Jacob. para acalmar a ira. Para acalmar a ira de Esaú. Y le dijo a sus familiares, si la cosa se pone fea, huyan, váyanse. E ele disse para sua família: se o negócio ficar feio, fujam, saiam daqui. Y José estaba ahí, E José estava ali, era pequeño. era pequeno. De repente ve a Esaú cuando viene E então ele viu Esaú vindo. y se echan a correr y se abrazan y se besan. E eles saem correndo e se abraçam e se beijam. Y comienzan a llorar el uno con el otro, E começam a chorar um com o outro, perdonándose y recibiendo perdón. perdoando-se e recebendo perdão. Y eso quedó marcado en el corazón de José. E isso ficou marcado no coração de Viendo a José. su padre Vendo seu pai abrazado con su hermano, abraçando seu que irmão, estaban distanciados, que estavam que afastados, estaban heridos, ofendidos, estavam machucados, pero de ofendidos. repente abrazándose y amándose, De repente se abraçando e se amando, perdonándose. se perdoando. Y dijo, si mi padre lo hizo, ¿por qué yo no lo voy a E hacer? ele pensou: se o meu pai fez isso, por que eu não vou fazer? Se enfrenta a sus hermanos y sus hermanos se atemorizaron, Ele foi diante dos seus irmãos, os seus irmãos se atemorizaram, pensando que lo iba a matar. pensando que agora iam morrer. Y él con lágrimas en los ojos hizo una sonrisa. E ele, com lágrimas nos olhos, deu um sorriso No se preocupen, e disse: não se preocupem, no tengan miedo. não tenham medo. Lloraba, Chorava, reía. ria, Era una mezcla de emociones. era uma mistura de Era muy emoções. fuerte lo que estaba sucediendo. Era muito forte aquilo que Yo me imagino a acontecia. Dios obrando en ese momento. Eu imagino Deus se movendo nesse momento. Ustedes no me vendieron. Vocês não me venderam. Se miraron, ¿cómo que no te vendimos? E eles se olharam e disseram: como que nós não te vendemos? Nosotros te vendimos. Nós te vendemos. Cargamos con esa cruz. Nós carregamos essa cruz. Ustedes no me vendieron. E ele disse: vocês não me venderam. Dios me trajo aquí con propósito. Deus me trouxe aqui com um propósito. Y el propósito, hermanos, era que ustedes no murieran de hambre. E o propósito, meus irmãos, é que vocês não morressem de fome. Pasé dolor,
Eu passei dor. Sí, pasé dolor. Sim, eu passei por Pasé dores. momentos difíciles. Sim, eu passei Sí, momentos pasé difíceis. Parecía que no iba a dar. Parecia que não ia dar certo. Parecía que no iba a llegar. Parecia que eu não ia Parecía que conseguir. no iba a alcanzar Parecia que eu não ia las alcançar bendiciones que Dios tenía. as bênçãos que Deus Pero tinha. hoy estoy aquí parado. Mas hoje eu estou aqui parado. He alcanzado la promesa. Eu alcancei a He promessa. alcanzado el premio. Eu alcancei o prêmio. Llegué a la meta. Eu cheguei na Ustedes meta. no me vendieron. Vocês não me Dios venderam. me trajo aquí para que ustedes no murieran. Deus me trouxe aqui para que Yo vocês quiero não decirte morressem. hoy, iglesia. E eu quero te dizer hoje, Wow. igreja. Yo quiero decirte hoy Eu quero te dizer que hoje todo lo que estás viviendo, que tudo o que você está todo lo que vivendo, estás atravesando, que tudo o que você está tiene un atravessando propósito de Dios. tem um propósito de a Deus. través de tu vida muchos serán bendecidos, A- muchos serán alimentados. Através da sua vida muitos serão abençoados, muitos serão alimentados. Tiempo atrás había un adolescente Há algum tempo atrás havia um adolescente problemático. problemático. Había sufrido mucho los maltratos de su padre. Ele sofreu muito com os maltratos do seu pai. Palabras como no servís para nada, Palavras do tipo: você não serve para nada, sos una basura, você é lixo, sos un vago, você é um vagabundo, un atorrante, um pedante, golpes, maltratos. golpes e maus tratos. Ese joven en un momento vio a su padre convertirse de Dios. Até que num determinado momento esse jovem viu seu pai se converter. Y las cosas cambiaron en el hogar. E as coisas mudaram na casa. Pero de repente comenzó una doble vida de ese padre. Mas de repente esse pai começou a ter uma vida dupla. En la iglesia era gloria a Dios y aleluya. Na igreja ele era glória a Deus e Y aleluia. en la casa era un caos. E na casa era um caos. Ese joven, esse adolescente se llenó de resentimiento. Esse adolescente ficou cheio de Se ressentimentos. bloqueó y creció con una percepción mala de la vida. Ele se bloqueou e cresceu com uma percepção ruim da vida. Atrapado de la depresión, el alcohol y el intento de suicidio. Ele foi capturado pela depressão, vícios no álcool e tentativa de suicídio. Creció con eso. Cresceu com isso. Llegaba a su casa por las noches, Ele chegava na sua casa de noite viendo a su madre cómo oraba, e via sua mãe orando, llorando, chorando, orando por su hijo, orando pelo seu filho, declarando que iba a ser un siervo de Dios. declarando que ele seria um servo Él de te va a Deus, servir. declarando: ele vai te servir, Es un futuro pastor. ele será um futuro pastor, Dios vas a hacer cosas grandes con él. Deus vai fazer coisas grandes com Ese ele. joven se acostaba en su cama E esse jovem deitava na sua cama, con un tormento y con atormentado las oraciones de su madre. e com as orações da sua mãe. Doña María, venga por favor. Dona Maria, venha até aqui, por favor. Y esa madre siguió insistiendo Essa mãe seguiu insistindo, y siguió orando e seguiu orando, y siguió clamando e seguiu y clamando, siguió declarando e seguiu declarando, y siguió doblando sus e rodillas seguiu dobrando seus joelhos y ayunando, e ajudando, aunque la propuesta era difícil. ainda que a proposta fosse difícil. El propósito era grande. O propósito era grande, La propuesta era difícil, a proposta era pero el difícil, propósito era grande. mas o propósito era grande. Y esta es la madre que oraba por su hijo. E essa era a mãe que orava pelo seu filho. Damos gloria a Dios porque servimos a un Dios vivo que nunca nos deja solo y siempre escucha nuestra oración. Doy gracias a Dios que hoy mi hijo es un hombre distinto, tiene una preciosa familia y está sirviendo a Dios de todo corazón. Dios le bendiga. La propuesta puede ser muy difícil, A proposta pode ser muito difícil, pero el propósito es grande. mas o propósito é grande. ¿Qué hay imposible para Dios? O que é impossível para ¿Qué hay Deus? imposible para Dios? O que é impossível para Deus? Madres, Mães, oren por sus hijos. orem pelos seus filhos, Batallen por sus hijos. batalhem pelos seus filhos, Peleen por sus hijos. briguem pelos seus filhos, Traigan del mundo invisible al mundo visible. tragam do mundo invisível Por la ao fé, mundo visível pela Por fé, la oración. pela oração, Por la intercesión. pela intercessão. Muchos dirán, se va a apartar del camino. Muitos dirão: vai se afastar do caminho.
Le va a ir mal. vai dar tudo Pero errado. vos vas a declarar con fe, lo voy a ver sirviendo a Dios, lo voy a ver prosperar, lo voy a ver salir adelante. Mas você vai dizer, eu vou vê-lo servindo a Deus, eu vou vê-lo prosperando, eu vou vê-lo seguir adiante, vencer. La propuesta es difícil, A proposta é pero difícil, el propósito es mayor. mas o propósito é No te maior. detenga la crisis. Não se atenha à crise. No nos movemos por la crisis económica. Nós não nos movemos pela crise econômica. Tenemos un padre que es dueño del oro y la plata. Nós temos um pai que é dono do ouro e da Hay prata. hombres aquí que se van a levantar con poder, Há homens aqui que vão se levantar com poder, llenos del Espíritu Santo, cheios do Espírito Santo, para hacer bendición a la iglesia. para ser bênção na igreja. El pastor va a decir, necesitamos hacer esto. O pastor vai dizer, nós precisamos fazer isto. Te falta poco. Te falta poco. Falta pouco. Vos te vas a levantar y decir, ¿cuánto, pastor? Você vai levantar e vai dizer, quanto precisa, pastor? 10.000, 10.000, 20.000, 20.000, 30.000, 30.000, 100.000. 100.000. ¡Wow! El Espíritu Santo está orando. O Espírito Santo está Quantos operando. lo creem? Quantos creem nisso? ¿Cuántos lo creen? Quantos creem nisso? ¡Wow! Las propuestas son difíciles. As propostas são difíceis. Quizá hoy mirás a tu bolsillo Quem sabe você olha no seu bolso y no hay nada. e não há nada. Pero Dios está mirando que hay mucho. Mas Deus está olhando e vendo muito. Quizás hoy llegás a tu heladera. Quem sabe hoje você olha para a sua geladeira Es tan difícil la propuesta e é tão difícil a proposta que le tenés que poner una peluca a la heladera. que você tem que colocar uma peruca na geladeira. Porque está pelada. Porque ela está uma roupa na geladeira porque ela está pelada. Pero quiero decirte en el nombre de Jesús. Mas eu quero dizer em nome de Jesus, De aquí a 6 meses. daqui a 6 Dios meses, te va a sorprender. Deus vai te Dios te va a surpreender. levantar. Deus vai te Dios hará levantar. de ti una nación grande y poderosa. Deus fará de você uma nação grande e poderosa. Cree solamente Apenas creia y vas a ver la gloria de Dios. e você vai ver a glória de Vamos Deus. a ponernos de pie. Vamos nos colocar em pé.